Bati numa casa para vender meu produto. Saiu uma senhora entregando uma profecia para mim. Quando eu descobri, nunca tinha morado ninguém naquela casa. Sobrenatural, gente. Olha esse testemunho que um seguidor me mandou. Eu fiquei arrepiada. Presta atenção. Em maio de 2014, aconteceu o dia mais importante da minha vida e da minha esposa, o nosso casamento. Uma promessa de Deus nas nossas vidas. Anos atrás, eu estava indo trabalhar. Minha sogra passou por mim e Deus tinha falado com ela que eu seria o genro dela. Em dezembro de 2013, eu e a minha esposa nos reencontramos e começamos a namorar. Em aproximadamente 5 meses, nós namoramos, ficamos noivos e nos casamos. Nesse período de preparação para o casamento, a minha esposa engravidou. Muitas pessoas julgaram a gente, inclusive o pastor da minha igreja. Mas nós não nos importamos com nada, nem com ninguém, sabe? A gente viveu a nossa vida, esperou o casamento. Com o passar dos meses, logo chegou, né, o casamento. Minha esposa estava quase dando à luz para nossa filha. E nesse meio tempo eu troquei de emprego e fui trabalhar numa empresa conhecida que vendia canais de TV. Nós mudamos de igreja porque o pastor começou a humilhar a gente por causa da gravidez, aquele apontamento. E aí a gente foi congregar numa outra igreja, onde o pastor recebeu a gente assim muito bem, de braços abertos, sem julgamento, sempre apoiando a gente. No meu trabalho, nós fomos para uma cidade para vender pacotes de TV, né? Chegando lá, num grande condomínio com várias ruas, eu fui sozinho. E Deus me incomodou para ir numa rua específica. Quando eu toquei a campainha na primeira casa, uma senhora saiu de vestido branco e veio na minha direção. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela foi já colocando o dedo no meu rosto e ela disse: eu te digo, não se preocupe, eu que te dei, eu vou prover, não vai faltar nada para ela. Naquele momento eu fiquei todo arrepiado, dos pés à cabeça, porque eu não sabia o sexo do bebê, né, na época. E aquela senhora foi usada por Deus para entregar aquela mensagem. Imediatamente eu liguei para minha esposa, contei, né, o que tinha acontecido. Eu já estava todo ansioso para voltar para casa e eu estava muito feliz. E naquela mesma noite nós fomos para o culto. E uma irmã da igreja perguntou para a gente se a gente sabia o sexo da criança. E automaticamente eu respondi que era uma menina. Minha esposa, né, estava do meu lado, disse que ainda não, que a gente ainda não sabia, que a gente ia descobrir no dia seguinte. E eu insisti que era uma menina. Então a moça disse assim pra gente que se fosse realmente uma menina, ela tinha algumas coisas para doar. Eu disse que no dia seguinte eu ia lá buscar, né? Eu tinha certeza que era uma menina. No dia seguinte minha esposa fez o exame morfológico para ver o sexo da criança e adivinha. Claro, era uma menina como Deus havia prometido. E eu saí dali em lágrimas, sabe, chorando, emocionado, porque Deus é fiel em tudo, né, gente? E o melhor ainda estava por vir. Ligamos para aquela irmã da igreja dizendo que era realmente uma menina e nós perguntamos se a gente podia ir buscar as coisas na casa dela. E ela respondeu que sim. Eu e a minha esposa, a gente pensou que seria coisas usadas, simples, normal, né? Doação. Quando nós chegamos lá, nós encontramos um quarto completo, gente. Coisa mais linda, rosa, do jeito que a gente sonhava, assim. E não era tudo novo, não era nada usado, não. A irmã contou pra gente que a moça estava grávida e o médico tinha dito que era uma menina. Ela preparou todo o enxoval. Mas no último ultrassom deu que era menino. E ela doou tudo para a irmã da igreja. E a gente levou tudo para casa, a gente montou o quarto da nossa filha, lindo, lindo, como a gente sonhava, assim, uma princesa. E eu disse para minha esposa que na primeira oportunidade eu contaria, né, sobre aquela senhora que entregou a profecia. E dias depois a empresa mandou a gente de volta para o mesmo condomínio. E eu fui com o coração palpitando para falar com aquela senhora, porque eu queria falar para ela, contar que realmente ela tinha acertado, né. E chegando lá eu falei com o meu líder, que eu precisava resolver uma situação. E aí eu bati palma, toquei a campainha lá na mesma casa, né? Gente, ninguém atendeu. E o senhor da casa do lado me disse que nunca morou ninguém ali. Pensa numa coisa dessa. Aí eu já comecei a me arrepiar. Que a casa tinha sido construída recentemente e estava desocupada desde o início, que nunca ninguém morou lá. Gente, naquele momento, assim, eu segurei as lágrimas, né? Porque eu percebi que Deus realmente estava na minha vida, na vida da minha esposa. E sempre que eu conto esse testemunho, eu me arrepio, assim, eu lembro daquele momento com aquela senhora, era um anjo, né? Eu creio que foi um anjo enviado por Deus para me tranquilizar, para nos tranquilizar. Eu e a minha esposa, a gente estava muito preocupado com o enxoval, mas Deus, Ele é supridor, Ele é maravilhoso, Ele é o Jeová Jireh, né? Ele sabe das nossas necessidades. Hoje a minha filha tem 10 anos, ela é levita na casa do Senhor, eu sou pastor, minha esposa é missionária. E nós tivemos outra profecia de que nós teríamos um filho homem. E depois de 9 anos nós tivemos o nosso menino, que hoje tem 1 ano e 4 meses. E esse é o meu testemunho, né? Às vezes a gente acha que não tem mais jeito e a gente não vê a luz no fim do túnel, mas Deus sempre tem uma palavra, né? Então apenas creia no Senhor, confia, porque Ele jamais vai desamparar um filho seu. E esse é o meu testemunho e eu amei contar esse testemunho, maravilhoso, gente, que bênção, fico muito feliz, eu amo esse casal, sabe? São meus amigos do coração, não conheço eles pessoalmente, mas eu amo muito eles. E fiquei muito feliz mesmo com esse testemunho, glória a Deus, né? Que bênção e que coisa, né, sobrenatural.
sobrenatural isso. Põe aí o seu comentário sobre isso, né? Se você já passou por alguma situação assim, dá um amém, dá um glória, né? Porque o Senhor merece toda a honra e glória. Se você tem um testemunho, conta pra mim, manda pra mim que eu conto aqui, tá bom? Pra encher o nosso coração de alegria da presença do Senhor. Compartilha, porque essa palavra precisa voar nos 4 cantos dessa terra. Que Deus possa te abençoar. Me segue, que se você ainda não me segue, e comenta aí, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe.